Começa agora o podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá! No podcast de hoje nós vamos falar sobre o Mercosul, que é parte dos planos de retomada do governo brasileiro. Em fala do presidente Jair Bolsonaro na última semana, o presidente afirmou que o Mercosul é parte das soluções que o Brasil e os países do bloco estão construindo para recuperar a economia em meio à pandemia. O presidente destacou que o Brasil endossou integralmente as prioridades da presidência paraguaia, que aprofundam a modernização do Mercosul e fazem do bloco um aliado essencial da ambiciosa agenda de reformas implementadas pelo governo brasileiro. O presidente afirmou ainda que no esforço da construção de um país mais próspero, o governo tem buscado aí também melhorar a inserção do Brasil na região e no mundo, e o Mercosul é o principal veículo para essa inserção. De acordo com o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, em 2019 o Brasil exportou cerca de 15 bilhões de dólares para o Mercosul e importou 13 bilhões, com um superávit de 2 bilhões de dólares. Bolsonaro elogiou a presidência paraguaia do Mercosul pela conclusão de detalhes que não haviam sido concluídos nos acordos do bloco com a União Europeia e o EFTA assinados em 2019, e pediu que todos os presidentes se empenhem nas negociações para a ratificação dos acordos nesse semestre ainda. Para que acordos entrem em vigor, os congressos de todos os países que integram os blocos econômicos devem aprovar os textos. Nesse sentido, Bolsonaro também disse que dará prosseguimento ao diálogo com diferentes interlocutores para desfazer aí opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor as ações que tem tomado em favor da proteção da floresta amazônica e do bem-estar da população indígena. O presidente referia-se a uma suposta resistência dos países europeus em fechar o acordo e não fechar o acordo por questões de não acreditar na política ambiental brasileira. Bolsonaro destacou também a intenção de avançar em entendimentos com outros países, querendo levar adiante as negociações abertas com Canadá, Coreia do Sul, Singapura, Líbano e expandir acordos vigentes com Israel, Índia, ainda abrindo frentes novas com Ásia e América Central. O presidente brasileiro também é favorável às discussões pela inclusão do setor automotivo e açucareiro em todos os regimes de regra comum de bloco. Durante a reunião, o presidente paraguaio Mário Abdo Benítez falou sobre as atividades do bloco nos últimos 6 meses depois que assumiu a presidência. Ele defendeu a integração produtiva para aproveitar as capacidades de cada país e destacou a importância da economia digital para a manutenção do comércio neste local. Já o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que assume a presidência pro tempore neste semestre, disse que buscará, entre outras metas, impulsionar os canais logísticos de ferrovia e hidrovias, melhorar a interconexão energética entre os países e garantir a conservação do meio ambiente. Sobre os acordos com a União Europeia e EFTA, Lacalle Pou ressaltou que é dever do Mercosul terminar o que começou, já que a pandemia do Covid-19 pode levar a um protecionismo entre os países, principalmente os desenvolvidos. Por isso, ele se comprometeu a dedicar esforços para acelerar o processo de ratificação dos acordos que estão em negociação lá na Alemanha. O Mercosul atualmente é composto por Argentina, Brasil e Uruguai, e a Venezuela está suspensa desde 2017 por ruptura da ordem democrática e descumprimento das cláusulas ligadas a direitos humanos. Os países associados atualmente são Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname. Esse texto foi baseado também no artigo Mercosul é parte das soluções para a recuperação pós-pandemia da EBC Agência Brasil. Até a próxima! Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.